Boa noite, pessoal. Então, vou dar continuidade na aula que a gente iniciou em sala, trabalhando com o nosso primeiro projeto em Laravel. Então, o que acontece? Ah, desculpa. Recarregando o nosso projeto, onde nós estamos na pasta PHP aula 1 Laravel, eu vou ter toda essa hierarquia de arquivos que eu posso trabalhar. Como a gente já apresentou na aula passada, a criação dos arquivos ele acontece através desse comando do projeto, na verdade, composer, create projects, -prefer, -dist, Laravel, do tipo Laravel com o nome do projeto. Então ele vai criar toda essa hierarquia de objetos para que nós possamos trabalhar em cima deles. Então, o que vai acontecer aqui? Basicamente, eu tenho uma estrutura já pronta, onde eu posso trabalhar separados por pastas e suas responsabilidades, onde eu tenho app, bootstrap, config, database e por aí vai. Então, para que eu possa colocar esse projeto para rodar, eu vou dar um comando simples, que é o PHP artisan migrate não, é, artisan serve, onde ele vai rodar para mim o projeto na porta 8000, desculpa, na localhost, né, 127.0.0.1. Ele vai carregar para mim a página de inicialização de um projeto Laravel. Então, o que acontece? Uma documentação aqui, HTML, com links e textos. Onde que está isso aqui? Isso aqui ele vai estar dentro dessa pasta Resources, como a gente viu na aula passada, dentro da pasta Views. Então, eu tenho uma view de Welcome, se eu clicar aqui, e onde ele traz toda aquela estrutura de HTML que está sendo apresentada como página principal. Então, o que acontece? Nós vamos começar a dar uma trabalhada em cima disso e vamos transformar o nosso projeto para que ele possa virar um CRUD. Então, todo esse HTML aqui, ele faz referência ao que é apresentado quando o nosso servidor está rodando. Nosso projeto está rodando no servidor. Então, o que acontece? Se eu clicar aqui em Roots, eu vou ter a parte de configuração de roteamento das minhas páginas. Então, quando eu falo que eu quero a página principal, quero que apareça HTML, em um desses arquivos aqui está essa configuração, mais especificamente no arquivo web.php. Então, quando eu clicar no web.php, eu vou ver inicialmente que ele é um arquivo simples, bem pequeno, que ele vai simplesmente trazer o import da biblioteca root, e essa root aqui ela vai trazer para mim a funcionalidade de um get. Como a gente já falou em aulas passadas em frameworks, nós falamos dos 4 verbos. O get ele vai apenas buscar dados. Então aqui eu estou dizendo o seguinte: faça o roteamento para mim para um get da página principal, ou seja, o barra. Quando eu falo em barra, eu falo em raiz, ou seja, seria a página raiz ou seu index. Então, o que acontece aqui? Dentro disso, eu tenho uma function que vai retornar a minha view, que tem o nome de welcome. Aqui eu tenho que entender o seguinte: para o Laravel, uma view é um template. Então, o que vai acontecer? Ele vai trabalhar com essa view, ou seja, ele chama um template e ele dá um nome de welcome. Então, é a mesma coisa que eu tiver aqui na Resources Views, onde ele vai procurar o arquivo com nome welcome. Mas espera aí, professor, só tem um welcome.blade.php. Pois é. Então, o .blade.php é uma extensão e sobrenome, vamos falar assim, que o Laravel ele usa para poder chamar suas views. Então, por padrão, ele sempre vai trazer esse ponto blade.php, mas ele vai querer um nome inicial dessa página, que é a welcome. Então, aqui quando eu fizer referência a uma view, ele só preciso passar o welcome que ele vai achar aqui e vai completar o nome do arquivo. Então, para que eu possa trabalhar com mais views, eu sempre vou criar elas dentro desse arquivo de roteamento aqui, o web.php. Por exemplo, vou dar um exemplo. Aqui eu não tenho mais página nenhuma, só tem essa principal. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, barra produtos, vamos lá, criar uma página de produtos. Ele dá um 404, ou seja, um not found.
Se eu colocar aqui, cliente barra 1, poderia ser um possível cliente. Também não tem. Ou seja, para que aparecesse alguma coisa, eu precisaria ter uma view criada sobre isso. Então, no nosso caso aqui, a gente ainda não tem, mas nós vamos criar com o andar das aulas. Então, para que vocês possam entender esse esquema entre essa interface, entre o roteamento e a interface que busca, eu vou fazer uma cópia aqui desse route. Eu vou chamá-la de produtos. E eu vou chamar aqui ela de produtos. Então, o que vai acontecer? Quando eu fizer o localhost na porta 8000 barra produtos, ele vai procurar uma view de produtos. Então, dou um Ctrl S para salvar. Ele vai recarregar automaticamente. E se eu for aqui, e colocar produtos, o que vai acontecer? Opa, produtos. É o Mussum. Produtos. O que vai acontecer? Simplesmente nada. Pelo fato de que ele vai me mostrar no código que eu estou pedindo uma view e essa view não existe, porque eu ainda não criei nada. Então ele diz aqui, produtos não foi possível ser carregado porque a view, ele faz a pergunta, tem certeza que essa view .blade.php existe? No nosso caso não existe. Então o que vai acontecer? Eu vou ter que criar essa view, senão ele vai dar esse erro de chamada, mas é interessante ver esse erro no Laravel, porque para ver como ele dá vamos dizer assim, uma resposta completa. Ou seja, ele está falando que não existe o arquivo, ele está mostrando para você o roteamento, está falando a parte do código onde que pode estar o erro e está te dando N informações que podem ser bem úteis. Então, para resolver esse problema, eu venho aqui, pego essa velcom aqui, que ela tem todo aquele HTML, copio ela, dou um Ctrl C, clico em Views, Ctrl V, ele vai fazer uma cópia. A partir do momento que ele faz uma cópia, eu vou renomear ela para produtos e vou tirar esse copy aqui. Então fica produtos.blade.php. Então o que acontece a partir de agora? A partir de agora eu crio a view de produtos. Só que ela tem o mesmo conteúdo da Blade. Então o que eu posso fazer? Eu posso chegar aqui, deixar a parte de cima, né? Todo o cabeçalho. E aqui no body, no corpinho, eu posso escrever qualquer coisa nessa minha tela, que é só um exemplo que eu vou utilizar agora. Opa, H1. Tela de produtos. Apenas isso. Dou um Ctrl S. Toda vez que eu referenciar agora no routes ou no navegador o barra produtos, ele vai chamar a view produtos. Então ele vai entrar nessa pasta resources, na pasta views e vai procurar um produtos.blade.php, que no caso agora existe. Então, se eu for dar uma olhada aqui, vou dar um recarregar, e ele achou a tela de produtos. Beleza? Então, o que eu tenho que tomar por base aqui? Que sempre que houver uma chamada de tela, eu vou ter que ter uma view criada para ela. Não necessariamente o nome da view tem que haver com o endereço de URL, mas o ideal é que acompanhe na maior parte do tempo. Então, por exemplo, eu posso ter aqui 2 chamadas e 3 telas. Vamos lá. Copiar essa produtos, colar ela, dar um F2 aqui para alterar. E vou chamar ela de cliente. Cliente? Beleza, cliente. Vou colocar em minúsculo. Deu Enter. No cliente, o que vai acontecer? Pode ver que ele tem toda uma estrutura copiada. Mas eu vou lá no body. Então, eu vou colocar assim, tela de clientes. E a partir do momento que essa tela de clientes está criada, em vez lá no routes
de eu chamar a produtos, aqui na view, eu vou chamar a clientes. Então, o que vai acontecer? Independente da URL estar referenciando pelo nome a tabela produtos, o que vale mesmo é esse return aqui da view, que eu vou chamar o template de clientes. Dou um Ctrl S, recarrego as páginas, só vou dar um F5 aqui na produtos. Opa, você disse cliente? Então vamos ver. Eu posso ser chamado aqui, ó, cliente, e eu chamei aqui a view de clientes. Não pode? Vamos lá. Cliente, clientes. Vamos ver o que está acontecendo. Cliente, eu coloquei ciente. Beleza. Então, recarregando a tela de clientes. Então, isso aqui é um dos primeiros passos para a gente entender como funciona a parte de roteamento e visualização. Então, agora eu vou entrar num assunto que, para o framework Laravel, ele vai ser bem completo essa parte do MVC. Então, toda a parte, tanto do template visual, quanto a parte de baixo, ou seja, do back-end, é bem completo no nosso Laravel. Então, agora eu vou deixar o meu projeto pronto para que eu possa iniciar um CRUD. Então, eu vou fazer todas as 4 operações para inserção de produtos. Então, para isso, primeiro eu vou ter que configurar o meu banco de dados. Então, iniciando da parte de baixo, eu vou lá no Postgre, que nós estamos usando, e vou criar uma database, ou seja, vou criar um banco de dados para que eu possa utilizar. Então, vou aqui em Create, Database, isso tudo já tem que estar configurado no computador de vocês, como a gente já falou. Vou colocar lá como aula PHP. Na Definition, eu posso colocar como template 0, um namespace do Postgre Default. A Collection, se você quiser colocar alguma dessas, pode colocar, mas não tem necessidade. E só clique em Save. Ele está criando a nossa database para nós podermos fazer o nosso CRUD. Trabalhando assim, eu posso ver aqui, ó, nosso esquema, clico nele para abrir, e no esquema público eu vou ter a parte de tables. Se eu clicar, não tem nada, né? Ele simplesmente está vazio. Mas o importante agora era ter criado essa database. O próprio Laravel vai criar isso para mim, ou seja, ele que vai trabalhar com o banco de dados. Então, eu vou ter que fazer algumas configurações. Para que eu entenda como funciona esse banco de dados do Laravel, eu vou ter que olhar essas duas pastinhas, tanto a config quanto a database. Se eu clicar aqui na database, eu vou ter algumas configurações já prontas para mim, que são chamadas de migration. O que é uma migration? Toda vez que você ouvir falar em migration, ele é um arquivo que já tem a parte de criação de telas iniciada para mim, ou seja, ele já tem o SQL que vai criar para mim essas telas. Se eu clicar aqui, por padrão, ele já tem 4 migrations criadas, uma para users, uma para password reset, uma para failed jobs e outra para personal access token. Então, se eu clicar aqui, ó, nesses arquivos .php, eu vou ver que é chamado aqui na nossa função pública um up. E essa função up, ela vai, através do esquema, vai criar a tabela users colocando esses atributos. Então, o que eu tenho que entender no Laravel, como que ele vai montar essa tabela? Primeiro, ele vai entender qual que é a tabela, que ele já sabe que é a tabela users, que é essa aqui, create. Você vai passar inicialmente o tipo da coluna, ou seja, o tipo do dado da coluna e o nome da coluna. E se for necessário, por exemplo, você vai passar alguma característica a mais, ou seja, se ela é única, chave única, ou se ela é nullable, ou seja, ela pode vir nulo. Então, tem essas características. Tem também como você passar aqui, a gente vai ver um pouco mais para frente,
se for o caso um valor de quebrado de números, decimais, essas coisas, você vai poder ver, você vai até configurar quantas casas depois da vírgula ele vai ter. Desculpa. Então, vai ter isso também. No caso aqui, as 4 migrations já estão prontas. Isso aqui é um padrão que já vem do Laravel. Pode ser usado ou não. Nós vamos criar daqui a pouco uma migration. E eu vou trabalhar em cima disso. A partir disso, eu vou aqui na config. E dentro dessa config aqui, ó, eu tenho vários arquivos de configuração para, por exemplo, sessão, autenticação, cache, broadcasting, cores, file system, mail, queue, sanctum, service, session, view. Então, são configurações padrões que o próprio framework dá. No nosso caso, vamos dar uma espiada nesse database.php. Cliques nele e você vai ver que é o seguinte: ele vai retornar o tipo de conexão. Então, eu vou ter uma conexão, eu vou ter um env aqui, que seria ele puxar uma variável, um environment, né, com o nome de dbConnection do tipo MySQL inicialmente. E aqui, ó, ele tem um vetor de conexões, onde o próprio Laravel identifica qual que é a sua conexão, se é para um SQLite, se é para um MySQL, se é para um PostgreSQL, se é para um SQL Server. E ele vai fazer o quê? Ele vai setar algumas variáveis de configuração, que é o que a gente vai trabalhar aqui no PostgreSQL. E ele já vai setar aqui, por exemplo, host, porta, database, username, password. Óbvio que aqui ele tem os nomes padrão que já vem, mas ele vai pegar de uma variável as nossas informações quanto a isso e vai atualizar essas variáveis. Então, olha o que vai acontecer. Após isso, ele vai trabalhar com uma migration, ou seja, ele vai pegar essas configurações, conectar com o nosso banco e simplesmente vai trabalhar para que possa ser feitas essas tabelas no banco de dados. Tranquilo? Mas onde que ele pega essas configurações aqui? O próprio nome já diz. De uma environment, ou seja, de uma variável de sistema global. Essas variáveis de sistema globais, você pode acessar elas de qualquer parte do sistema. Vai estar aberto para todo componente do nosso sistema. Então, fechando aqui a config, onde que fica esses envs? Vai precisar mexer aqui, professor? Não, aqui não precisa mexer. Você vai olhar aqui na hierarquia que você tem dois arquivos no meu caso aqui eu estou usando um plugin que mostra esses desenhos, ele tem um cadeado aqui, os arquivos de environments, ou seja, eu tenho o env e o env.example. Então são dois arquivos que ele tem todas as configurações, tanto de envio de e-mail e de banco de dados para que eu possa trabalhar. E ele já traz algumas configurações padrão. A configuração padrão que ele está trazendo aqui é para o nosso MySQL. Mas no nosso caso, eu não vou usar MySQL, eu vou usar um PostgreSQL. Então, eu tenho que alterar essas características aqui. Primeiro, vamos no mais simples. O nome do banco de dados e o nome do usuário de banco de dados e da senha do banco de dados. No meu caso, é Postgres. O que vai acontecer aqui? O nome da base que eu vou usar, que a gente criou agora há pouco, a aula PHP. Vamos ver aqui, ó. É aula PHP mesmo? É aula PHP aqui, ó. Aqui meu banco de dados. Sem tabela vazia. Fora isso, eu vou usar a porta padrão do PostgreSQL, que é 5432. Só que no meu caso, como já tem um serviço rodando na 5432, eu configurei para 5433. O host é esse mesmo, que é o localhost, mas o DB Connection não é mais MySQL, é PostgreSQL. Para saber como eu faço para configurar o PostgreSQL, eu posso ir aqui em cima mesmo na config, aqui no arquivo database que eu estava olhando, eu vou achar entre esses nomes qual que é o do PostgreSQL. Então no caso aqui, ó, é esse aqui, PGSQL. Dou um Ctrl C, posso fechar já esse arquivo aqui e vou simplesmente colar e salvar.
Então, aqui já está configurado. Detalhe, meu servidor ainda está rodando. Pode ver que ele está rodando tranquilamente. A env.example também é um arquivo de configuração, ele não é mais para produção, ele vai ser mais local mesmo, mas ele vai praticamente uma cópia do arquivo env padrão. Então eu vou pegar essas características de banco, copiar lá no example, só para garantir que ele não vai dar problema procurando outro tipo de banco. E eu vou trabalhar em cima disso a partir de agora para gerar minhas tabelas. Então, pode reparar que é uma configuração relativamente simples. Então, eu consigo essas configurações e agora eu vou ver uma possível conexão com o meu banco de dados. Então, para fazer essa conexão, para saber se tudo está funcionando, eu vou ter que dar um comando básico. Então, eu vou trabalhar com esse comando aqui. Opa, dá um Ctrl C, vou fechar aqui primeiro. E aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar um php artisan migrate install, migrate 2.install, para que ele faça a instalação da minha tabela de migração. Ou seja, quando eu der esse comando, ele vai criar uma tabela só para ficar registrando migrações. Ou seja, criei novos objetos no projeto e preciso colocar eles em banco de dados com suas ligações. Eu vou ter um migrate que vai fazer isso para mim, que é um arquivo já com os SQLs para criação do banco. Clico aqui, dou um Enter, né? Ele diz, ó, tabela de migração criada com sucesso. Então, se eu for aqui, vou dar um refresh nesse public aqui, esquema público, e se eu clicar aqui nas tables, ó, ele criou para mim uma tabela de migração. Mas o que tem lá dentro? Vamos ver? Vou aqui em olhar dados, né, que eu vou conseguir ver todos. Ele vai criar para mim uma tabela com esses três campos: a ID da migração, alguma descrição da migração e o batch, o lote, que ele usou, que ele vai usar, que ganha o número para migração. Então o que acontece? Essa primeira tabela vai fazer tipo um registro, ou seja, uma espécie de auditoria para criação de tabelas ou alteração de algumas tabelas no banco de dados. Então é a migration. Só que aqui eu quero criar alguns objetos. E para isso eu vou usar uma característica interessante do meu Laravel. O Laravel ele tem esses arquivos de migration. Então, sempre que eu quiser criar algum objeto para colocar no meu banco de dados, eu posso criar esse objeto através de uma migration. É só eu criar essa migration e mandar executar e ele vai criar para mim. Por exemplo, vamos só dar uma olhada nessa create user. O que tem aqui dentro? Ele vai fazer a criação da tabela do usuário com essas características que eu já tinha falado para vocês. Então, ele vai também ter a característica de down. O que seria o down? Seria o seguinte: drop if existe, ou seja, se já existe a tabela do usuário, dropa ela, ou seja, exclui ela e recria, porque este comando aqui de cima vai recriar. Então, ele vai fazer isso para mim. Então, no caso aqui, eu vou criar uma tabela user com essas características. Em cada um deles, você tem uma tabela, né, com o nome e as suas características. Mesma coisa, você pode olhar no seu projeto ali no seu computador. Então, como que eu faço para executar esse migrate? No caso, como ele já está instalado, então a tabela de instalação ela já está, vamos dizer assim, ela já está vendo tudo, já está registrando. Eu posso usar o comando php artisan migrate apenas, ou então o comando php artisan migrate fresh, que ele vai dar uma atualizada nas minhas conexões. E isso quer dizer que ele vai procurar nas migrações, nos migrates, se alguma dessas tabelas já existir, ele vai apagar e vai refazer. Então o que acontece? Após ele rodar, você vai ver os arquivos que ele rodou para migração.
eu posso ir lá no meu banco de dados e ver se realmente ele criou isso. Como que eu faço isso? Vou aqui em Tables, dou um refresh e olha aqui, ó, ele criou as tabelas para mim. Então basta que eu crie uma migration, ou então uma migration, né, de um model qualquer, que ele vai criar para mim isso aí. Então, se eu olhar aqui essa users, ó, deixa eu pegar aqui, ó, todas as linhas, ele criou a tabela user, colocou aquelas características que eu pedi, e mais esses dois campos aqui, ó, created at e update at, ou seja, data de criação, no caso do objeto, de inserção, quando a gente insere, a gente cria esse objeto, né? E a data de atualização, da última atualização desse objeto também. Então, isso ele já traz por padrão e, além do que a gente pedir, ele vai sempre trazer esses campos ali. Tranquilo? Então, fiz a conexão, criei as tabelas, então eu vou poder utilizar ele com um model, alguma coisa assim. Só que é interessante que eu também crie migrations. Como é que eu vou fazer isso? Para que eu possa ver, ó, vou fechar aqui o config, e eu tenho que reparar o seguinte: clica nesse app aqui em cima. Quando você clicar, você vai ver que tem algumas pastas por responsabilidade. Os providers, os models, o HTTP, as exceptions e a console. No caso aqui, ó, se eu clicar aqui na models, eu vou ver que eu tenho um modelo que reflete a tabela de banco de dados. Então, se eu clicar aqui nessa user, ó, ele tem os três campos que são utilizados aqui para que eu possa trabalhar, ou seja, ID, name, e-mail. Só que, aliás, name, e-mail e password. Então, o que acontece? Ele vai ter alguns campos que eu vou poder trabalhar, mais outros que eu coloquei lá no meu migration. Então, pode reparar que os campos que estão aqui, eles são um pouco diferentes do que estão aqui. Então, o que vai acontecer? Esses a mais que eu colocar foram por causa da migration, ou seja, do arquivo migration, não por causa da model. Então, é interessante sempre reparar que a model acompanhe o arquivo migration, em questão de atributos e variáveis. Para que a gente possa criar uma migration, vamos trabalhar com cadastro de produtos inicialmente, eu vou ter que dar o seguinte comando: php artisan, não pode esquecer dele, né? Artisan. Vou colocar um make, faça, dois pontos, um model para mim. Faça um model chamado produto, com P maiúsculo, menos M. Então, esse comando vai criar um model para mim. E quando ele cria um model, ele já cria um arquivo de migration. Quer ver? Ó? Vou fechar aqui a routes, resources, não, resources, database migration. Tá vendo? Tem as 4 migration aqui. Então, o que vai acontecer? E o model só tem o user. Ó, 4 migrations, um model. Quando eu der este comando, ele vai aumentar os models em 1 e as migrations também. Deu o comando. Ele dá algumas mensagens de sucesso ou erro. No caso aqui ele falou que, ó, nessa mensagem principalmente aqui, ó, criou dentro da pasta models a produto.php e criou aqui embaixo dentro da pasta database migrations uma migration para produtos underline table. Então se eu clicar aqui, ó, ela está aqui, tá vendo? E se eu clicar nela, ele traz para mim aqui, ó, como seria criar essa tabela no nosso banco. Detalhe, ele ainda não criou a tabela no banco porque eu não dei o comando para ele migrar. Eu só dei o comando para ele criar um model com migration. E se eu olhar aqui na model, ó, produto, você vai ver que ela está criada, mas está vazia momentaneamente. Então é interessante agora que eu coloque algumas características para que eu possa trabalhar dentro do meu banco de dados. Então, vou clicar aqui na Create Products Table, Migration. Eu vou colocar os campos que eu quero que virem colunas da minha tabela. Então, eu vou ter um ID, que é o padrão.
eu vou ter do tipo string, uma coluna chamada nome, eu vou ter do tipo decimal, não desce bem, decimal, eu vou ter o que o chamado custo, e aqui ó, eu vou repetir ele, mais uma coluna chamada preço, preco, né? Então não pode ser cedilha. E aqui por último eu vou ter uma coluna integer de quantidade. Quantidade. Aqui. E os timestamps, que são aquelas duas colunas de criação e alteração. Data. Só que aqui eu posso aninhar algumas características. Por exemplo, nesse custo, eu posso colocar assim, vírgula. Quando eu coloco vírgula e falo que é decimal, eu posso dizer quantas casas eu quero depois da vírgula e quantas casas eu quero antes da vírgula. Então, vou ter aqui, ó, 19 casas antes da vírgula, vírgula, duas casas depois da vírgula. A mesma coisa aqui embaixo. Então, o que, que vai acontecer? Esse é um limite que eu estou colocando para poder gerar dados no meu banco de dados. Então, trabalhando dessa forma, dou um Ctrl S, salvar, claro, né? Eu vou acabar gerando no meu banco de dados essas colunas. Mas é interessante que se eu vou alterar na Migration e numa tabela produtos, o model, que é um espelho do meu banco de dados, ele tem que estar com as mesmas colunas. Então, o que, que vai acontecer? Ou o mesmo atributo, né, com o nome das colunas. Então, é interessante que eu copie aqui e vá colocar lá na minha model essas características. Então, eu vou trabalhar dessa forma aqui, ó. Aqui é produto. Eu vou colocar protected, uma variável que é padrão para que eu possa fazer a ligação entre o nome da coluna com a variável que está chegando para mim. Então, vai ter o que? Dollar viewable, tá certo isso? O viewLabel também, tem gente que gosta de falar assim. E vou passar dentro de um vetor o nome das colunas que eu quero. Nome. Deixa eu ver aqui. Nome, custo, preço, quantidade. Nome, custo, preço, quantidade. É isso. Então, o que, que vai acontecer aqui? Aqui eu estou fazendo uma ligação entre os objetos e os nomes de coluna. Simples assim. Fora isso, agora é só criar a tabela no banco de dados. Pode ver que ela ainda não está criada aqui, ó. Vou atualizar para ninguém falar nada. Então, vamos criar uma tabela produtos aqui. Para criar a tabela, basta que eu dê o comando fresh, ou então eu posso fazer só isso. PHP artisan migrate e ele vai rodar todas as migrações. E aqui, ó, ele deu um erro. Vamos ver qual que erro que é. Ah, tá. EasyString. Eu escrevi errado. Então, vamos lá. Não é EasyString, é eString. Entendeu? Então, ele está dizendo que houve um erro ali. Deixa eu só lembrar se é maiúsculo ou minúsculo que coloca. É minúsculo. Aqui tudo é minúsculo. E eu vou rodar de novo o comando após salvar. Ó, rodou a migração. Quando ele rodou a migração, ele fez o create product table. Então tem que ter uma produtos aqui.
Vou atualizar. Olha quem está aqui, a produtos. Então, se eu clicar aqui, ó, dar uma olhada no Select e mandar rodar esse Select dentro da tabela produtos, eu vou poder ver as colunas e os tipos que elas são. Então, até aqui de nome, custo, preço, quantidade, ID, eu tinha configurado lá. E mais os timestamps, que são created at e updated at. Então, tem ali. Tranquilo, galera? Então, o que eu vou ter que ver agora? Agora que o meu model está idêntico à minha tabela no banco de dados, eu tenho que me atentar para algumas características. Então, é interessante que, primeiro, se eu vou criar um produto, e vou criar uma eu tela trabalhe com a minha tela. Para que Então, eu possa criar toda a parte essa de tela, back, eu vou só simplesmente para aqui nessa essa view, primeira inserção, tá botão feito. direito. Agora eu copio preciso também, trabalhar com fazer a isso. inserção dos dados Ctrl C, do usuário, né, aqui na cliente. na tela do computador para que possa Cliente descer. tá cheio Então, se eu de clicar coisa. aqui, ó, Tá. Vou aqui na. eu vou trabalhar. Agora, essa parte de configuração de banco era isso. Vem aqui a cliente que eu vou renomear Não tem para muito mais o que fazer aqui. produtos. Ou então Algumas características especiais, a gente vai falar de UBMS, mas aqui create. primeiro momento, assim, Vamos chamar pelo basta para nós. criar, vamos só fazer esse cadastrinho. Create blade.php. Quando eu trabalhar com esse create blade, vou até dar um Ctrl A e apagar tudo para a gente ver. Ele vai ser chamado através de um route, mas eu vou ter que ter essa primeira tela de inserção de dados. Então, o que eu posso fazer? Aqui eu posso fazer o seguinte, vamos ver se ele vai autocompletar. HTML. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Doctype, pronto. HTML. E aí eu vou ter algumas características. Eu vou até copiar daqui que já está pronto. Pegar esse aqui, esse head, isso aqui. Tirar esse lang, eu não quero ele. Botei isso aqui. Colocar um barra head aqui. Para finalizar meu arquivo. Um barra HTML. Pronto. Então eu vou ter dentro dessa head, eu vou ter um meta, né? Vamos criar uma página HTML. Isso aqui está simples para todo mundo. O meta char7 igual ao UTF-8, né? UTF, opa, traço 8. Dentro disso aí eu vou ter um outro meta também. Só que eu vou colocar um name viewport. Name viewport. E o content. Ou seja, ele não está triste, ele está contente. Eu vou ter aqui um widget igual a device widget. Device widget, vírgula, initial scale, igual a 1.0. Ótimo. Nessa head eu ainda vou ter um outro meta de HTTP equiv
onde eu vou dizer... Isso aqui são características de uma página HTML5, né, galera? Então, esse aqui eu vou... Nem vou passar muito explicando, mas para ele ser compatível com, por exemplo, uma tela de uma resolução que seja grande, pequena. Então ele vai trabalhar isso para mim. E o content é igual a Edge. Para dizer que ele vai aceitar o navegador desde o Edge, as versões do Edge. Eu vou colocar aqui um title também, para não me perder. Lembrando que o title é importante porque ele serve como tag de rastreio do Google. Então, quando você cria uma página de internet, esses títulos e esses metas eles servem para identificação. Mostramento de produto. E aqui, terminou a head, vamos para o corpinho. Olha o corpo. E dentro da body, eu vou ter que ter um formulário, que é onde eu vou colocar os dados do meu produto. Esse form, inicialmente, vai ter uma action igual a vazio, por enquanto. E eu vou começar a trabalhar com os campos, ou seja, como eu falei lá, eu vou ter que setar o nome, o custo, o preço e a quantidade. E vou ter que ter um botão para que eu possa salvar isso. Então, inicialmente eu vou colocar um label. Nome. Eu vou colocar um input para ele. Podendo trabalhar. Reparem que inicialmente eu não estou usando Bootstrap. Então a gente só está fazendo uma coisa mais seca para a gente poder ver como é que funciona. Vou colocar do tipo text. Text. Name, nome. Que é a coluna que ele referencia. E vou colocar um BR no final para ele pular a linha. Ótimo. E aqui, ó, eu vou repetir isso para os outros. Mas aqui em cima também é interessante, se eu quiser depois referenciar, qual input que ele está falando. Um para o preço, para o custo, para a quantidade. Vamos lá. Vou colocar custo, preço, quantidade. Lembrando o seguinte, pessoal, eu não vou fazer validação de tela quanto a se é string, se está com a vírgula certinha, se não está. Então, isso aqui é uma coisa que vocês têm que cuidar quando estão implementando para alguém, para uma empresa. Os nomes também vão acompanhar as labels. Na variável está lá. E daí falta o nosso botão de salvar. Então eu vou colocar aqui um button. Salvar. Ele vai dar algumas características na hora de dar o submit. Tendo trabalhado ali, quer dizer que eu tenho a tela, Ctrl S, eu tenho a tela e eu tenho o back-end. Só que o back-end ele precisa de um meio termo, lembra que é o MVC. Então eu tenho a view, que já está pronta, é um primeiro cadastrinho. Eu tenho a parte de back, que é a funcionalidade do model com
o banco de dados, mas eu preciso agora fazer uma comunicação entre a parte de view e a parte de model. Então, eu vou trabalhar com a nossa API. A nossa API muitas vezes é chamada, na verdade o nome certo, né? É controller e muitas vezes é chamada de API. Então, a gente vai criar a nossa controller para poder trabalhar. E como que eu faço para criar uma controller? Vou aqui na pastinha de controllers aqui, ó. Tem a pastinha de modules, né? Procura aqui onde está a controles dentro da HTTP e cria aqui na mão, ó, pode ver que já existe uma aqui, ó, faz a comunicação. Não, eu vou usar o Artisan também para gerar para mim. Por que você está usando o Artisan, professor? Porque não é só criar uma pasta, ele simplesmente faz algumas ligações que só o próprio framework consegue fazer. Então,